Ah, muito bem, podemos começar então. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, né, a mais um Tech Talk realizado aqui pela Opencad. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da Opencad. E para quem não sabe ou não viu, né, o nosso último webinar, onde nós falamos várias coisas, né, algumas aplicações sobre inteligência artificial para a medicina. Eu acabei de colocar aí agora no chat de vocês esse conteúdo, né? Esse conteúdo que nós trabalhamos aqui, que vocês podem rever, né? E se inteirar aí mais sobre o assunto, ok? Porém, nesse webinar, né? Não sobrou muito tempo para a gente tirar dúvidas técnicas sobre esse nicho, né? Sobre essa parte de inteligência artificial na medicina em si, tá? E para suprir essa demanda, né? Vamos dizer, esse anseio técnico, nós criamos esse Tech Talk para você, né? Onde nós vamos chamar aqui uma de nossas engenheiras de aplicação para falar sobre esse assunto. E quem é ela? Ela é Ximena Cúbilos. Eu estou aqui agora com o background dela, né? Para quem não a conhece, ela é doutora em engenharia e tecnologias espaciais, mecânica espacial e controle pelo INPE. Possui aí graduação em Física pela Unesp e em Gestão Empresarial pela FATEC. Já atuou, né, como professora de Física no Instituto Federal de São Paulo. Foi pesquisadora de vários projetos, né, atuando na área de controle de tráfego aéreo, comando e controle, integração de sistemas. Trabalhou também como analista de desenvolvimento de produto na Embraer. E atualmente a Ximena é engenheira de aplicação aqui da Opencad. Ximena, seja muito bem-vinda ao nosso Tech Talk. Bom dia. Olá, bom dia, Eduardo. Bom dia a todo mundo que está aí na plateia. Vai ser um prazer de falar sobre esse tema. Uhum. Eu espero que a gente tenha uma boa interação, tá? Eu vou mostrar bastante como o MATLAB pode ser trabalhado aqui em imagens médicas, né? Quebrar esse mito, né? Que muitos acham que o MATLAB só é na parte de engenharia, física, matemática. Exato. Não é só isso, é muito mais e vai ser bem interessante. Os interessados depois, né? O Eduardo deixa ali todas as informações. Não se preocupe em pegar os links que eu vou chamando. O Edu vai deixar tudo bonitinho para vocês irem acompanhando. Tá certo? Legal, Ximena, muito bom. Enquanto a Ximena vai se preparando ali, pessoal, eu gostaria de lembrar, assim como a Ximena pontuou aí, né? O pessoal, você aí, pessoal de casa, para que vocês mandem as dúvidas de vocês, né? Esse Tech Talk é feito para vocês, para isso, né? Para vocês mandarem as dúvidas, tirarem essas perguntas da cabeça de vocês, essas dúvidas, curiosidades, né? Que durante a apresentação eu vou já pegar algumas dessas perguntas e já vou alocar de acordo com o tema, né? Que a Ximena vai trabalhar ali. Eu vou alocar e perguntar a ela durante a apresentação, ok? E lógico, né? Como são muitas perguntas, né, Ximena? A gente já está acostumado aqui, o pessoal sempre manda tantas perguntas. Às vezes tem aquelas que não acabam dando tempo de serem respondidas, mas não se preocupem, pois todas as perguntas, né, ficam registradas aqui. Nós encaminhamos as respostas por e-mail posteriormente. Então fiquem tranquilos com relação a isso, tá bom? E lembro também, né, que ao final vocês irão receber um certificado de participação deste webinar. Olha que legal, né? Além de a pessoa tirar a dúvida aqui, ela ainda ganha um certificado de participação, né? Que ela pode usar para diversas outras coisas aí, para enriquecer ainda mais o seu currículo, tá bom? Timena, podemos começar? Eu vou tirar aqui minha câmera para que amplie aí o pessoal para assistir o seu slide. Certo. Vamos começar. Gente, já falando também, já começando aqui, eu vou utilizar algumas das demos, se der tempo, eu coloco no final apenas para rodar, tá? Porque o pessoal da área sabe, a gente vai tratar com parte de imagens, processamento de imagens, tanta aquisição, e isso pode atrapalhar nosso webinar aqui, nosso Tech Talk, né? Pode atrapalhar nosso papo, e eu não quero deixar vocês no vácuo e atrapalhar aqui, né, todo esse desenvolvimento do que estamos nos propondo aqui, tá certo? Exatamente. Então, se no final tiver um tempinho, eu coloco ali para rodar, tá? Porque aí já foi passado o conteúdo, já foi passado o que se propõe,
E também deixo para você essa deixa. O Edu vai ir jogando os links ali, todas as demos aqui, são exemplos que estão ali no site da Metrics, que vocês podem muito bem solicitar uma trial, conhecer melhor. E aí, quando vocês puderem fazer ali, né, colocar aquela demo para rodar, vocês vão ter todo o nosso acompanhamento. Vocês não estarão sozinhos, né? Exatamente. Então, eu deixo isso para vocês, essa vontade de conhecer um pouco mais, pedir a trial, uma trial de 30 dias, né, Edu? Então, dá para brincar Exatamente. bastante. E, Ximena, isso é pertinente a sua colocação, porque, pessoal, é muito importante que a gente, né, não comprometa aqui a apresentação nossa, no sentido de que, né, às vezes, como a Ximena falou, os conteúdos, né, como a gente trabalha aqui com imagens, e a gente está trabalhando com uma transmissão ao vivo, isso acaba, né, prejudicando um pouco a transmissão de vocês aí, né? Pode até vir a cair, né? E a gente não quer que isso ocorra. Então, por causa disso, a gente vai estar, vocês não perdem nada, né? A gente vai estar disponibilizando material para vocês acompanharem, né? Na casa de vocês, na calmaria, né? Para que vocês consigam pegar todas as informações que a gente quer transmitir aqui, certo, Ximena? Beleza, beleza. Bora começar, então. Vamos Nós lá. vamos falar um pouco. A apresentação será nesses 4 tipos de tópicos, tá? Na qual, aos poucos, Uhum. ali, vamos jogando algumas demos que já tem desenvolvida, comentando também, né? Por muita pergunta se fala, mas quais toolboxes são utilizadas para tal coisa? Já vou também pincelando isso, tá? E no final, alguns casos de sucesso, né? Nossa, mas já tem casos de sucesso usando nessa área? Sim, já tem casos de sucesso também. O Edu vai deixar ali toda a história do caso, fica aberto ali Bastante. no site, fica todo descrito passo a passo o que foi feito, como foi feito, por que foi feito e as toolboxes Uhum. utilizadas, certo? Isso aí. Bom, falando então, o MATLAB ele tem sido usado sim em diversas áreas médicas. Nós temos desde patologia digital, oftalmologia, radiologia, e na radiologia tem desde MRI, US, raio-x, CT, imagem intravascular, endoscopia e radioterapia. Então já tem sido usado em diversas áreas. Tanto é que essa aqui especificamente de endoscopia, nem coloquei no caso aí, mas se você tiver curiosidade no site, tem ali um caso de sucesso na qual eles desenvolveram esse pequenininho ali, como se fosse um chip para desenvolver a parte de endoscopia. Era bem legal esse caso também. E a gente vai Legal. começar na parte de visão geral de imagens médicas, né? Um pouco na parte de microscopia, histologia, análise total de lâmina. Depois a gente fala um pouco de DINCOM, radiologia, processamento volumétrico. O que seria o DINCOM? DINCOM, né, é a sigla para Digital Imaging Communication in Medicine, ou, em português, Comunicação em Imagens Digitais em Medicina. E, finalmente, vamos entrar na parte de dimensionar ali, implementar, como colocar isso, como fazer isso, certo? Bom, a workflow de microscopia com o MATLAB segue o seguinte step by step. Primeiro nós temos a imagem, depois você tem esse pré-processamento dessa imagem, na qual você vai ter o registro de noise and feature extraction, depois você segmenta essa imagem, e depois você tem a parte do processo morfológico, depois tem a quantificação, a análises em ordens mais altas, já entra a parte estatística que você quer fazer. Temos também um label, né, quando você começa a rotular ali o que você está, já percebi aqui nessa imagem, eu quero deixar em destaque tal característica. Legal. E aí você entra com a inteligência artificial e, finalmente, depois você tem a parte de classificação para a microscopia. É um tumor, é uma célula benigna ou não, certo? Esse é o nosso workflow que se desenvolve aqui no MATLAB. E nos tópicos já de microscopia, nós temos 3 temas, né? Contagem e segmentação de células, análise de imagem do slide ali inteiro, né? Esse slide inteiro, né? Muitos podem, é da sigla WSI, certo? E também depois a compilagem e o Deep Learning, correto? A gente tem esses tópicos que se utilizam aqui na microscopia, certo? Legal. Ô, Ximena, aproveitando, o pessoal, você sabe, né, Ximena? O pessoal já vai mandando muita pergunta aqui, e aí quando
eu vejo que coincide alguma dessas palavras deles nas perguntas com o seu slide, eu já aproveito para fazer, tá bom? Tem uma aqui, Tá a certo? pergunta do Arthur, ele diz assim, no que o Deep Learning pode auxiliar na área de patologia computacional? Pergunta do Arthur. Bom, o Deep Learning vai auxiliar aqui nas tarefas aqui dessa parte de classificação, regressão, segmentação e também na detecção e na classificação de tumores, tá? Tanto é que mais para frente a gente vai esbarrar num exemplo desse, né, que aí utiliza as ferramentas do Deep Learning para isso, beleza? E quais são as ferramentas, então, né, que se utilizam? Bom, aqui eu já começo a entrar falando do IPCV apps que acelera esse workflow. E muitos ali, né, que são aplicativos que fornecem ferramentas interativas para ajustar parâmetros e visualizar resultados. Por que isso, né? Muitos estão acostumados, quando se fala de MATLAB, ou então Simulink, diagraminha de blocos, e o MATLAB, você tem que escrever um código do início ao fim, fechar esse código e dar o run. Mas, com atualizações da Metrics, o MATLAB tem esses apps, e quando a gente entra ali no nosso MATLAB, depois quando eu entrar ali, eu mostro também para vocês, esses apps aqui são dessas duas toolbox, tá? Image Processing e Compute Vision, que ele facilita, você é o low code, você abre, já sai ali uma aba que você já coloca a figura, a imagem, você já faz todos os análises de filtro, mexe, label, segmenta, sem necessitar escrever uma linha de código. Tá? E depois você ainda pode exportar tudo que você fez e aí faz a necessidade, mas eu preciso saber o código por detrás que foi feito. Também vai te dar essa oportunidade, também essa opção de fazer. Certo? Legal. Ô, Ximena, o Bruno mandou aqui uma pergunta que também é uma dúvida minha, tá? O que significa essa sigla IPCV? Então, essa é a sigla que a Metrics usa para a junção dessas duas toolbox aqui que a gente está falando. Tá escrito. Legal, legal. Trabalha em imagens e vídeo. É o Imaging Processing Toolbox e o Compute Vision Toolbox. Então, como é muito usada, não somente aqui na medicina, mas em outras áreas também, aí já eles já colocaram essa sigla IPCV, beleza? Então, na verdade, não é só um aplicativo, é um conjunto de aplicativos, é isso? Sim, é um conjunto de aplicativos dessas duas toolbox, né? O Image Processing e Compute Vision, que você vai poder carregar esse aplicativo, colocar imagens, vídeo, fazer nuvem de pontos, análises técnicas, tudo isso sem precisar escrever nenhum código. Isso facilita muito, que muitas às vezes perguntam, nossa, eu preciso ser um expert em MATLAB para ter todas essas análises. Um app vem para facilitar isso. Você não precisa. Isso é legal, Ximena, você falar, porque essa empatia eu mesmo tinha, sabe? Quando eu entrei para o OpenCAD, eu tinha, né, já tinha o conhecimento do MATLAB, né, mas era aquele MATLAB de programa, né, de programação raiz ali, né? Mas depois que eu vi todos esses aplicativos que já tem disponível, né, e auxiliam demais da conta, né, em funções básicas que você quer fazer, às vezes até plotar um gráfico, extrair, plotar um gráfico e tirar uma mediana, uma extração estatística daqueles dados, é só clicando, você não precisa mais ficar programando muita coisa, né? Então, já hoje em dia, pessoal, já tem muita atualização disponível, né? Sim, acelera, é mais intuitivo. Exato. E às vezes até a pessoa fica preocupada, nossa, eu vou ter que, aquela pessoa que está responsável, eu vou ter que separar um tempo de horas para que ela aprenda escrever aquele código. Não vai precisar. Não tem necessidade. É isso aí. Continuando aqui, né, já que a gente está falando ali da parte de células, aqui a gente já vai entrando na demo de contagem de células, tá? Que a dúvida é quantas células há nessa imagem, né? Novamente, aqui a gente está o aplicativo Image Browser, né? Detectar, contar núcleos celulares em imagens de slides inteiros, né? O WSI, certo? E nesse exemplo específico, ele vai mostrar como detectar e contar núcleos de células
nessas WSI, né, Walls Light Steel, né, de tecido corado com hemoxicilina e eosina. Tá? Essa contagem de célula é bem importante porque na maioria dos fluxos, né, faz parte na maioria dos fluxos da patologia digital. Tá? Número de distribuições de células em cada amostra de tecido, fazer o marcador, o biomarcador de câncer, outras doenças. A patologia digital, aliás, usa imagens digitais em lâminas de microscopia ou imagens inteiras em lâminas, né, que é o WSI, para diagnóstico clínico ou pesquisas, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês no nosso MATLAB, também vamos antes entrar no nosso primeiro demo aqui. O Edu já deve estar colocando para vocês essa demo. Vou mandar agora, certo? Aqui. No nosso site. Essa demo, o legal que essa demo, ela fica toda aberta para você, né? Você pega o comando e quando você vai lá no nosso MATLAB, ela já aparece ali todo o script bonitinho, que você tem liberdade total de trocar aqui o código, colocar a sua realidade, tá? E o interessante dessa demo é que ela vai usar um exemplo WSI de um desafio chamado Kalion, tá? Vou até falar um pouquinho desse desafio, ó, tem até aqui no meu. Esse desafio é bem interessante eu comentar um pouco. Por quê, gente? Deixa eu voltar lá. Porque é um desafio ali internacional, certo? Já teve o 16º, né? E esse desafio, que é o 17º, ele está aberto para inscrições, tá bom? O que ele faz aqui? É o Diagnostic Image Analysis Group, do Departamento de Patologia da Universidade Médica lá de Nijmegen, na Holanda. O objetivo aqui desse desafio é avaliar algoritmos novos para detecção automatizada e classificação de metástase de câncer de mama, certo? Ali na parte de histologia dos linfonodos, tá? Então, nessa demo, ele pede para você entrar lá no site ali e pegar esse download, correto? Tá? Você tem que seguir todo um passo a passo, tá? Ele abre ali um site aqui até mesmo em chinês, meu chinês é bem limitado, tá? É só Wuxi, Bu, só sei falar eu sou e não, mas que seja. Mas aí você pega ali e ele vai mostrar isso. O bom disso, né? É um desafio, vai que você está ali fazendo um estudo nessa parte de classificação, detecção, vai que você participe, é um grupo aberto, certo? Que você vai ter, se você for mexendo no site, tem códigos ali, tanto em Python, em outras linguagens, que é bem legal. Você vai vendo como que tá. É legal ver um desafio assim, tão, como posso dizer, humanitário, né? Que é bonito ver desafios assim. No final, eu diria que no final das contas, o efeito dele é um efeito comum muito bacana, né, Ximena? Então, acho que só tem a agregar. É legal, é legal. Aproveitando, Ximena, a Stephanie fez uma pergunta aqui que provavelmente tem a ver com aquele slide que você estava lá, que é assim, qual a ordem de tamanho dessas imagens inteiras de lâminas, né, que você está analisando nessa demo? Isso é uma pergunta bem boa, porque são tamanhos bem grandes, são imagens em alta resolução. Por isso a minha preocupação ali bem no início, né? Falar, gente, eu vou evitar rodar alguma coisa, vamos deixar para o final. Entendi. Porque como o processamento dessas imagens são de alta resolução, no caso aqui de uma WSI, né? Dessas aqui que sai por aqui, para fazer essa análise da metástase e tal, é uma ordem de 200 mil a 100 mil pixels. Entendi. Sabe? Então, nossa, é muito grande. É muito grande. Verdade. Então, melhor vamos deixar para o final, ou você ali pega uma live, acompanha, né? Melhor para evitar qualquer problema, beleza? Vamos fechando aqui. Então, gente, esse é o nosso desafio ali, né? Você pega ali a figura, faz todo o procedimento dessa análise, beleza? Que ele mostra passo a passo o que ele foi feito. Tá? E por curiosidade, mas aonde estão os chamados apps? Os chamados apps estão aqui, tá, gente? Estão aqui nessa terceira abinha. Se você desce aqui, tem alguns favoritos que eu já coloquei. No Image Process está bem aqui, olha só. Image Process, todos os apps ali que servem de slide, né? Para mostrar onde eles estão, caso tenham curiosidade. Certo? Exatamente. Muito bom. Voltando para a nossa apresentação, então, né?
voltando lá para a nossa apresentação, vamos então falar um pouquinho, né, dessa análise WSI, como que é feita no MATLAB. Primeiramente, né, você tem a prototipagem app, se chama um app para carregar essa imagem. Você também pode gerar códigos automaticamente com o MATLAB Code, certo? Você viu ali que você só coloca um clique, ele já gera todo o código que você fez no passo a passo no app. E também, você também tem toda a flexibilidade de ajustar esse algoritmo, como mostrei na própria demo. Não é fechado o algoritmo, você pode colocar, adaptar a sua realidade ao que você quer testar, a figura, né? Ali, no caso, aquela demo é para análise para aquele paciente ali que ele fala ali, você procurar naquele site. Mas às vezes não, eu quero fazer aqui, eu quero aqui. É só você mexer ali no algoritmo ali, ele está aberto para você. E depois a gente tem ali tanto a prototipagem como aplicar as análises para a WSI. Né? Algumas técnicas que foram usadas naquela demo, né, segmentando as células vermelhas do sangue, removem ali as regiões menores de determinado tamanho, preenche os buracos, encontra as bordas das células, usa a detecção dessas bordas, aí depois você pode dilatação, erosão, ampliar essas bordas e outras técnicas também são utilizadas, tá? E como eu deixei ali bem claro para vocês, a demo sempre, voltando lá, é bem legal voltar, ela sempre é toda bem explicadinha, passo a passo o que foi feito, tá? Você não fica sozinho. Ali, ó, região de interesse, ó, vamos desenvolver ali um algoritmo de detecção, né, para fazer a região de interesse que eu quero. Então, ele já mostra ali tudo step by step para vocês. Exatamente. É sempre importante comentar também, né, Ximena? É tudo muito bem documentado. Não tem nenhuma caixinha preta, viu, pessoal? Vocês veem esse link que eu mandei para vocês conseguem abrir, vocês conseguem ver, vocês conseguem ler exatamente esse exemplo, passo a passo, como ele é feito, né? E, enfim, interagir com ele depois na trial, como a Ximena comentou, né? É muito importante também para vocês fixarem, né, essa atividade aí também, tá? Sim, aí ainda falando aqui, a gente vai falar de uma função ali, função de processamento. Essa função bem específica, chamada Block Image, ela representa imagens com uma coleção de blocos menores de dados que podem ser carregados e processados Independentemente. Isso, ela é uma função bem utilizada. Deixa eu botar, ela é uma função bem utilizada na área, né? Você viu ali que você quer ali ver ali, né? Carregar, definir blocos menores, carregar outros blocos, certo? Então, essa função vai ajudar muito também. Tá? Ela processa imagens de multi-resolução, volumes, imagens multidimensionais, tá? Olha a pergunta pertinente que a Daniela fez aqui, Ximena. Essa função, né, que você colocou aí, ela também lê multiresolução de imagens? É a pergunta da Daniela aqui. Opa, sim, muito boa pergunta. Essa função, sim, também lê imagens grandes e multi de resolução, tá? Além também Legal. de 2D e 3D. Se você precisa fazer uma leitura de uma imagem 3D, também não tem problema, tá? Pode usar essa função, beleza? Mas alguns podem perguntar, né? Mas o que essa função é tão única, certo? Bom, aqui também tem uma demo que eu já deixo, o Edu deve jogar para vocês, é uma demo que mostra ali sobre como é essa função. Essa função ela vai ajudar ali no processamento em bloco, né? Incluindo retificação de bordas, o efeito ali nos backstages para preparação daquela análise, tá? Por que isso é importante? Né? Algumas fontes de imagens que são muito grandes possuem dados significativos em apenas uma pequena parte da imagem. Certo? Tanto é que essa demo ela vai trabalhar com isso. Tá? Essa demo ela vai, você escolher ali, ela vai trabalhar com isso. Tá? Então, aí, com essa função, você pode melhorar o tempo total de processamento, limitando o processamento ali, né, onde tem os dados significativos, uma marca ali para definir ali onde você quer trabalhar. Tá? Imagina, se você vai utilizar ali num tamanho de uma própria demo, né, se a gente
gente ir lá para a nossa demo, ó, vamos lá para a nossa demo aqui, está no nosso slide, fechando aqui essa que eu vou aqui. Essa é a demo ali, certo? Então, aqui, né, nessa demo, o que ele vai fazer, né? Depois, no final, a gente coloca para rodar. Ele coloca a imagem de um tumor, certo? Só que ele vai criar uma máscara para um nível ali de só estudar uma certa imagem que ele quer ali dentro da imagem do tumor. Certo? Ele faz ali toda uma jogada de filtros e tal, certo? Para depois, no final, né, olhar a máscara ali, incluindo thresholds, e aí ele vai chegar na conclusão que ele quer no final, né, onde ele quer analisar. Ele não precisa analisar em um todo, ele só quer analisar num pedaço específico no processamento, ali no block size, ele até define aonde estão as coordenadas que ele quer fazer aquele processamento. Isso é bom porque, como vocês, a gente estava comentando, né, na pergunta anterior, o tamanho das imagens, né, de 200 a 100 mil pixels, tá? 200 mil, 100 pixels. Imagina, você não precisa, muitas vezes, trabalhar em um todo dessa imagem, você só quer um pedaço específico que você definiu. Entendi. Muito bom. Porque o tempo de processamento é alto, né? É isso que eu já... É verdade, e aí já exige até algumas outras toolbox, né, que não sei se você vai comentar lá para frente, Mena, mas o processamento, né, ele exige ali uma funções e toolbox específicas para facilitar, né, essa rápida capacidade de processar todas essas imagens, né? Sim, que nem nesse exemplo, só a gente comentando, né, nesse exemplo ele treina, faz essa função em cima de um linfonodo, de um tecido de tumor, né? A imagem original tem 8 níveis de resolução. E o nível mais fino de resolução tem de 53.760 por 61.440. Nossa, então, imagina você usar o processamento tudo, você não precisa, né, fazer todo esse processamento você pode diminuir esses níveis de resolução, certo? Exatamente. Ximena, o Geraldo fez uma pergunta aqui sobre essa parte, né, do block de image. Ele pergunta aqui, como é que você encurta o ciclo de resposta da função? Aí a gente vai estar falando bom, tem duas maneiras, né? Maneiras comuns de contar esse ciclo. Bom, você pode interagir na imagem com uma resolução mais baixa, né? Certo. Ou interagir apenas na região ali que você quer, correto? Porém, entretanto, todavia, se você tiver o Parallel Computer Toolbox, é o que você estava comentando, né? Talvez possa ser necessário outras toolbox, o MATLAB tem uma toolbox específica, certo? Que você pode acelerar esse processamento usando vários clusters, tá? É o Parallel Computer Toolbox, tá? Como a gente sabe que trabalhar em imagens é pesado, vimos ali uma imagem ali que uma coisa mais baixa é 53 mil por 64. E aí você pode ou então diminuir essa resolução. Aí eu falo, não, mas não posso diminuir essa resolução, senão perdo alguma coisa. Então você faz, se necessário, utilizar o Parallel Computing Toolbox. Aí você tem o encurtamento da resposta dessa função. Perfeito, muito bom. Obrigado, Ximena. Imagina. E aí a gente continuando, né, fazendo um overview ali das informações da demo de segmentação, o Block Image, essa função, é usada para visualizar e analisar imagens muito grandes. Vimos que essa necessidade é bem latente, né, na área, na resolução das imagens são muito altas. O Block Image também suporta, né, aplicativos do IPCV, né, que é o Image Processing Toolbox de Computer Vision Toolbox, certo? Então, trabalha ali todo mundo junto nessas toolboxes, elas trabalham juntas, tá? E também você vai poder rotular a imagem. Rotular, quando eu digo rotular, é o labeling, tá, gente? É quando você, imagina, você está analisando um tumor, você quer desenhar onde está esse tumor ali, né? E até fazer as ramificações onde ele está ali, né? E a outra parte também é acelerar o processamento da imagem, né, com computação paralela e GPUs. E aí a gente está falando da Toolbox Parallel Computer, certo? Legal. Ximena, olha a pergunta aqui da Viviane, tá?
Ela pergunta assim, quais são os problemas, né, os desafios que são enfrentados aí com o processamento de WSI? É o do Wole Slade Image, né? A gente está Isso, falando aqui é. da Inclusive, até já ia perguntar, você respondeu já o que significa essa sigla, mas entendi já. Obrigado. tranquilo, tranquilo. É o no slide, né? Você pode Aham, ter ali né, no slide, Wole Slide Image. Bom, os entendi. desafios, né? Memória, mesmo um único WSI pode ser muito grande para caber inteiramente na memória. Tá? Outro Uhum, desafio é exibição, né? Mostrar, idealmente você deve ser capaz de exibir esse conteúdo de uma WSI com recurso de zoom, pan, screw, né? Em monitores, que às vezes esses uhum, monitores, a fração de contagem de pixel da imagem, às vezes pode te atrapalhar. E também certo. os patches, né? Que deve haver uma maneira elegante, né? De representar cada estudo, né? Cada pedacinho, né? Cada patches dentro da imagem e tratá-los como subimagens, sempre que necessário. Além Entendi. disso, né, tem os artefatos também, o fluxo de trabalho de preparar a lâmina, por exemplo, a variabilidade de cores no processo de coloração, certo? Ou então configurar o scanner, né? Por exemplo, diferente configuração de iluminação e resolução. Aí, esses são grandes desafios para essa parte, tá? Do Certo, muito processamento. bom. Entendi. Aí, continuando, né? A gente vem na patologia digital microscopia, né? Que nós se propõe, né? Com a que a gente foi mostrando até agora, né? A imagem original, segmentação, densidade da célula e também um mapa, né, o mapa de redes de tumores com Deep Learning, né? Ali, nessas demos ali, mais ou menos, esses tópicos foram abordados, tá? Da patologia digital e microscopia. Agora, Legal. já entrando na parte de INCOM, né, que é Digital Imaging, comunicação, né, em medicina, radiologia, processamento volumétrico, como se utiliza ali o MATLAB? Bom, as aplicações da radiologia são diversas aqui no MATLAB. Tem planejamento cirúrgico, aprimoramento de imagens de baixa resolução, diagnósticos, detecção de tumores e imagens cerebrais funcionais. Tá? Uhum, E com isso, nós vamos entrar aqui nessa parte da radiologia, vamos entrar com foco em Deep Learning, tá certo? uhum. Carregamento, visualização, a rotulagem semi-automatizada e o Deep Learning em si, tá? Até deixo para vocês, acho que se o Edu vai jogar para vocês, Ah, mostra tá. esse link ali, né? Esse link é bem legal, é uma matéria ali falando do Medical Image Analysis, certo? Mostra ali usando métodos computacionais, é uma matéria mesmo da própria Metrics falando ali, tem até o exemplo que a gente estava comentando, né? Se você quiser dar uma leitura ali, saber um pouquinho mais, tem uma matéria bem específica, bem legal também para vocês Uhum. acompanharem, certo? Isso Aí já está aí voltando no para chat de vocês, pessoal. Desculpa, Schmidt. Opa, valeu, valeu. Aí, continuando, se a gente vai trabalhar com isso, vamos ter que citar a Toolbox Medical Imaging Toolbox. Aqui a gente está Uhum, indo diretamente na Toolbox específica da área. Por enquanto, ali uhum, atrás, a gente usou aquela Image Processing e Compute Vision Toolbox. E se você quer acelerar ali os resultados, tem o Parallel Computer Toolbox. Agora o foco é eu uhum, mostrar ali essa Imaging Toolbox, como ela vai te facilitar a vida, na visualização, registro, a parte de learning, segmentação, tudo isso, tá certo? Bom, uhum. primeira coisa, né, daquele workflow, né, importar dados de imagens médicas em formato nativo. Como assim, né? Você tem dados e metadados, como já vimos lá atrás, são imagens gigantes que têm um formato nativo distinto do que estamos acostumados. Então, possivelmente pessoas da área ali, para eles é normal que eles estão vendo ali o tipo de arquivo, né? Você vai poder analisar automaticamente esses metadados, essas informações espaciais com essa toolbox, certo? E também Uhum. ter a referência espacial específica, a localização no sistema de coordenadas do paciente. Tá? Isso também é bem legal, essa possibilidade.
Seguindo aquele workflow, depois de importar, você quer visualizar essa imagem, certo? E aqui nessa visualização, né, vamos lá. Você vai usar ferramentas interativas para visualizar dados em imagens médicas em 2 e 3D. Você pode gerar e renderizar superfícies e volumes 3D e também, né, orientar essas imagens automaticamente, plano sagital, coronal, transversal. E para isso, né, eu até deixei uma demo ali que é possível, né, fazer isso. Acho que o Edu vai jogar ali para a gente, Já certo? vou colocar agora. Valeu. Eu tenho abri aqui, eu acho que nem sei se é essa mesmo, mas tem ali a demo de Image Lab, essa daqui é outra. Tem a demo ali de Image Lab a respeito disso, né? Como fazer isso dentro do MATLAB, tá? A demo ali para vocês, tá? Como fazer essa interface interativa da visualização. É essa mesmo que eu mandei. Inclusive, Ximena, o Rogério, ele pergunta sobre essa visualização aí, tá? Ele pergunta aqui se essa visualização 3D, né, ela é responsiva. Você consegue? Opa, boa pergunta. Ela é totalmente responsiva, tá? Mas para isso, né, se faz necessário, né, ter uma GPU dedicada, tá, gente? Tá bom. Porque responsiva, muitas vezes ali a pessoa, o médico está analisando a imagem 3D e quer fazer uma observação ali, como a gente está vendo ali, tá vendo? Ele quer mostrar ali, diminuir ou fazer um outro tipo de plano, cores, é Fazer um bem corte, responsivo. né? Exato, fazer um corte, uma melhor visualização, mas aí é necessário uma GPU dedicada, ou seja, galera, um computador que tem uma placa de vídeo dedicada, certo? Aquele computador que você joga no final de semana, então você faz necessário nessa situação, certo? Isso. Uhum. Aí, continuando aqui, depois de visualizar, vamos então registrar essas imagens, né? Imagens multimodais, né? Bom, o que é possível? Né? Alinhar várias imagens médicas, volume ou superfícies em um sistema de coordenadas comum, tipo de registro, translação, rígido, similaridade, afim, deformável, e também comparar varreduras de vários pacientes ou varredura de um mesmo paciente feita em diferentes sessões e condições, tá? Esse registro ali, 3D, é um grande tópico ali, né? Porque permite para o médico ter essa facilidade, né, de fazer a varredura no próprio cliente, em diferentes áreas, né? Tanto é que acho que eu deixo, não sei se eu deixei uma demo, tem uma demo bem específica que mostra até essa figurinha que ele faz aqui. Cadê? Aqui, ó, registro. Isso, registro modal, né? Multimodal 3D de imagens médicas, tá? Novamente, a demo tá lá bonitinha, todo passo a passo, como que carrega a imagem, o que ele foi feito, o que ele não fez, tá vendo? É a mesma ali que a gente está trabalhando, que eu mostro ali no slide, tá vendo a figurinha? Certo? É ele mesmo, aqui, ó, o eixo Y, X, Z, tudo bonitinho, tá? Ximena, É bem aproveitando, legal. isso, peraí, perdi o nome, a Cristiane, ela está perguntando aqui se é possível deformar essas imagens que você está mostrando para a gente. Opa, isso é fantástico, fantástico, porque muitos médicos, né, você tem ali o dado, né, e você quer expandir aquele pulmão, contrair enquanto respira, ou deslocar tecidos que são moles ali, é possível fazer isso, tá? A pessoa tem total liberdade de fazer essa deformação da imagem. Vamos simular como se o pulmão tivesse expandido, aí se você expande, tem algoritmos para fazer essa parte de deformação, tá? Isso é bem legal. Legal, hein? Bacana. Bem E legal como mesmo. transformar essa, vamos dizer, né, tem uma realidade ali, né, da dimensão onde aquele órgão pode chegar, né, e isso também o programa consegue fazer. Que bacana, hein? Exato, tanto é que esse exemplo ali que eu deixo aqui é numa parte, se eu não me engano, né, é uma tomografia, uma ressonância tomografia computadorizada, tá? Que aí ele vai fazendo devido às diferenças, quem ficou quietinho dentro de uma tomografia, né? Eu acho que ninguém, principalmente os que sofrem de claustrofobia, né?
Então, muitas vezes, essa diferença de posicionamento atrapalha. Então, aqui nessa registro de multimodais, você, principalmente respondendo aqui, alinhar várias imagens médicas. Imagina uma criança que precisa fazer, você precisa fazer essa tomografia computadorizada, a criança com certeza não vai ficar quietinha, bonitinha ali, nem sei quanto tempo é, muito tempo, acho que são 5 minutos, não sei. Com aqui essa facilidade de alinhar essas imagens também, do posicionamento ali do paciente é bem legal. Verdade, esse é um ponto-chave. Provavelmente essa foi uma das questões pertinentes que a Cristiane pontuou aqui, né? Porque os desafios, né, eles existem, né, Ximena? E como é que a gente faz para contornar eles? Você vê, as ferramentas que a gente está mostrando aqui para vocês, pessoal. MATLAB e Simulink estão aí para ajudar, né? Eles já sabem os anseios, já sabem os desafios que existem, né? Não, vamos resolver isso aqui dessa maneira que no final, né, a gente não vai perder dados, a gente não vai perder informação. Porque justamente na prática, né, parece que é tudo muito fácil, igual a Ximena comentou. A criancinha vai ficar ali paradinha para você, né, mexer e tirar e captar a imagem, né, da radiologia em si. Mas não, na prática isso não vai acontecer. Então você precisa de ferramentas adicionais, como as que nós estamos mostrando aqui, né, para estar auxiliando em todo esse processo de diagnóstico, né? Exato mesmo. Legal, bacana. Continuando o nosso workflow, depois de registrar, temos o pré-processo, né? O pré-processo da imagem, pré-processar e aumentar dados de imagens médicas. Muitas vezes se faz necessário ali, né? Você aumentar ali, usar ali, melhorar esse domínio, tudo, introduzir, reduzir ruídos, né? Aqui, então, vamos lá. Melhore a qualidade da imagem usando técnicas com redução de ruído, reamostragem, remova ruído, normalize valores de intensidade, redimensione bolsters ou alinhe imagens. E também aqui, né, com o Deep Learning, né, você pode expandir um conjunto de dados de treinamento, tá? Também tem essa facilidade. Depois de pré-processar, lembrando, né, é sempre bom falar do pré-processamento de dados, tanto para machine learning e deep learning, a fase do pré-processamento de dados, muitas das vezes é a mais trabalhosa e também, eu sempre falo, para mim é a mais importante, porque um bom pré-processamento desses dados, segmentação, limpeza, definição de variáveis, te dará um bom features, tá? Tanto se você aplicar machine learning como deep learning, que é utilizado para imagens, certo? E aí a gente entra na segmentação. Segmente interativamente imagens médicas 2D e 3D. Tá? Aqui, segmente regiões como osso, tumor, órgãos. Outra coisa, use técnicas manuais, semiautomáticas ou então deep learning. E também avalie a precisão das regiões comparando com dados reais. E aí que a gente fala de segmentação, tem ali uma demozinha, né? A segmentação do ventrículo esquerdo, VGG16. Crie, teste, implante uma solução de deep learning que pode segmentar os contornos do ventrículo esquerdo em imagens cardíacas de RN. Tá? Essa é bem específica, hein? Essa é bem específica, bem específica. Bem legal, bem aplicada. Né? Eu não sei se... Eu creio que a plateia deve saber, porque é especificamente da área, eu sou uma curiosa da área, sempre gostei. O ventrículo esquerdo bombeia o sangue oxigenado para o corpo através da aorta, certo? Então, perfeito. tem o sangue venoso e o outro, então, é aqui. Legal. Essa demo que a gente vai falar mais para frente, né, ela pode detectar, né, objetos de dados de imagem. Aqui vai se usar um algoritmo proeminente chamado YOLO V2, né? Isso já é muito utilizado nessa área, né? O YOLO é da sigla Only Look Once, versão 2. É uma rede neural bem profunda, particularmente boa para essa tarefa por alguns motivos, porque ela pode detectar objetos em tempo real, o que torna versátil para tarefas como direção autônoma e monitoramento de tráfego. Tá? Muito se usa YOLO nesses dois, tá? E também é mais rápido que outros algoritmos de Deep Learning, como RCNN, ou que é o regiões com redes convolucionais. Tá?
Ô, Ximena, o Diego aqui, ele solicita, vamos assim dizer, né? Se você pode falar um pouco mais sobre o VGG16. Opa, falo sim, o V16, né? Ela é uma arquitetura de rede neural convolucional simples, Uhum, amplamente aplicada para a ImageNet, tá? Que é um grande banco tá. de dados visual, certo? Usado na pesquisa de Uhum, software do conhecimento de objetos visuais. O interessante, né? Assim, essa arquitetura foi desenvolvida por duas pessoas lá da Universidade de Oxford em 2014 por um artigo, né, Very Deep Convolutional Network for Large Scale Image Recognition, tá? E o que é a uhum, sigla VGG, né? Visual Geometric Group, tá certo? O legal é que perfeito. isso foi descoberto numa, que nem lembra que eu mostrei para vocês aquele desafio ali do Keino? Também foi utilizado num desafio, tá? E esse Uhum, modelo VGG16 alcançou um desafio ali que foi proposto 92,7% de precisão, tá? Então é interessante que perfeito. essas coisas, é legal que é motivador, né, esses desafios, como a gente viu lá atrás, e essa BGG16 também surgiu no meio de um desafio ali. É bem interessante isso, né? Porque isso pode motivar a Uhum, galera a ir mexendo, melhorando o algoritmo e popularizando. Tanto é que aqui estamos popularizando, tá? Eu deixei para exato. vocês, acho que o Edu vai ver ali, é o segmentation, né? Tem Perfeito. vários exemplos, né? Eu vou mostrar um deles, né? Que vai ser o Card Tree Segmentation. Tem vários outros. Nossa, eu queria usar no cérebro. Não, fique à vontade, tem aqui também. Queria usar no Uhum, pulmão, também tem. Entendeu? Tem vários exemplos aqui aplicados especificamente uhum. para medicina. Tá? Porque se É, você for, como a gente falou antes, né? Esse VGG16 é muito usado na direção automotiva, né? uhum. Aí o mais legal, Ximena, é igual você mostrou lá no site ali, né? Uhum. Essas demos, esses exemplos, pessoal, que já vem pronto, né? É até o que a gente chama aqui na OpenCAD de Model-Based Design, né? Ou seja, você não precisa iniciar, às vezes você já tem um trabalho, ou você já tem algum projeto, vamos assim dizer, né? Que já tem alguma coisa já bem definida dentro dessas demos. E você pode usar. Basta você aplicar, né, as ferramentas, aplicar ali os inputs corretos, né, de acordo com o seu objetivo final, de acordo com a sua realidade, e você consegue, às vezes, obter um resultado. Você, às vezes, né, nem precisa, Ximena, às vezes, pensar em começar um projeto do zero. Não, às vezes ele já está até pronto ali dentro da Mefrix mesmo, dentro das ferramentas que a OpenCAD oferece, né? Basta entrar em Uhum. contato com a gente, disponível, a Ximena, todo o grupo aqui, né? A equipe de engenharia aqui está disponível para vocês, né? Justamente para auxiliar, porque existem muitas, pessoal, mas são muitas aplicações já pré-definidas, já pré-processadas, testadas, validadas, né? Documentadas, como a gente está mostrando aí para vocês, que já estão prontas e esperando para serem aplicadas, tá bom? Exatamente. Aí a gente entra na demo, né? A demo a seguir, que é a demo ali Uhum, modelando a demo que vai ser do ventrículo esquerdo, né? Vai ser imagens ali. Ele mostra o passo a passo desde a preparação desse dado, né? Ali uhum, limpando, preparando, colocando os insights humanos. Nossa, eu quero colocar ali, eu quero fazer, eu quero marcar tal coisa. E depois também tem toda a parte ali do model design, o que foi utilizado e o resultado, tá? A gente pode até ir lá na nossa demo ali, é um dos links, certo? É esse uhum. Eu daqui, vou né? mandar aqui. Ou então você entra aqui direto. O Edu deve estar jogando ali para vocês. Vou O mandar. legal aqui já mostra ali o que está sendo usado das toolbox, correto? Ele fala passo a passo, certo? Como foi feito, né? No final, se der um tempinho, eu coloco essa para rodar, né? Não vou querer matar a nossa gente aqui, treinando ali o nosso network, tá? É bem legal essa demo, certo? E ela usa a segmentação, né? O pessoal pergunta Uhum, muito dessa metodologia. exato. E continua perguntando, viu, Ximena? Olha só, o Marcelo, o Marcelo mandou aqui, justamente, né? Como você falou semântica, né? Eu já vi a Isso. pergunta dele aqui antes. Ele perguntou como é que funciona essa segmentação semântica, tá?
Olha, Poderia dar um review para nós? a segmentação é essencial para tarefas de análise de imagem, tá? E essa segmentação semântica descreve o processo de associação de cada pixel de uma imagem a um rótulo de classe. A gente viu já lá atrás, né, que cada pixel aqui na parte médica é muito importante, senão não teria tanta resolução, né? Então, é uma das tarefas de alto nível, né, de dificuldade, né, rotular cada ali imagem, pixel, rótulo, classe, e abre caminho para uma melhor compreensão de toda a cena completa, certo? E o que se usa ali, né? Aplicativos para a segmentação semântica também se usa muito na direção autônoma, na realidade virtual, na inspeção industrial, uma peça ali, na classificação também de terrenos, visível imagem por satélite também utiliza, e também, como estamos vendo, em análise médica. E também com a popularidade de Deep Learning, né, nos últimos anos, né, a segmentação semântica está sendo ali resolvida com essas arquiteturas de Deep Learning. Muitas vezes, CNN, né, e outras abordagens também que são utilizadas. Tá? Então, no geral, o que seria segmentação semântica? Associar cada pixel em uma imagem com um rótulo de classe, né, e detectando ali. E na parte aqui da ressonância cardíaca, vai ser útil para detectar anomalias na estrutura e na função do coração, certo? E porque Nossa, que por isso bacana. dá um destaque no esquerdo, né? Porque como que ali entra o sangue oxigenado, né? Claro. Tem alguma anomalia ali. E esse exemplo ali que eu jogo para vocês vai trabalhar tudo isso, certo? Até que ele detecta aqui no final, em azulzinho, a anomalia, correto? É bem interessante, se divirtam nesse exemplo, tá? É bem legal essa demo. Legal, bacana. Ximena, o nosso tempo já está terminando, você acredita nisso? Eita. Eu não sei se você tem muito mais coisa para mostrar para o pessoal. Bom, no final eu só ia falar que também, né, seguindo aquele workflow, a gente tem a parte da rotulagem, também se pode fazer, certo? E aqui Certo. na rotulagem é bem interessante também, muito se pergunta na parte da graduação, né? Eu tenho que fazer o PDF, ou então tenho que mostrar a imagem para o meu orientador, só que não tem MATLAB. Também é possível fazer isso, tá? Ou gerar em PDF, Perfeito. ou então disponibilizar para alguém que não tem MATLAB para ver isso. E no final, né, do aquele workflow, tem o treinamento, aqui a gente já está falando de Deep Learning, correto? A gente já está falando de Deep Learning especificamente. E a facilidade de Deep Learning que nós temos toolbox específicas para isso, né? Vou tentar acelerar aqui. Né? Tem toolbox também. Eu não sei escrever nenhuma linha de código. Não se preocupe, né? Você pode também chamar ali o app Deep Network Design, escolher a rede de treinamento que você quer, certo? Para fazer isso, ou criar uma nova, e aí você, aqui no caso, ele já escolheu ali uma, visualiza, importou o modelo, já dá as características específicas, está criando uma nova. E sem nenhuma linha de código aí, né, Ximena? Olha só. Sem nenhuma linha de código. Mas depois você fala, mas depois analisou ali aquela rede, já está bonitinha analisada. E se você já vê no treinamento, importa os dados ali de treinamento, certo? Seleciona ali os dados que você quer treinar, já saiu o resultado também. E isso sem nenhuma linha de código. Né? Isso que é o mais interessante. E se tiver necessidade de ter o código, também tem possibilidade. Ali, ó, está mandando. Isso é bem legal. Também mostra até o quanto usou da GPU. E se você precisa do código no final, você tem ele. Exatamente, é isso que eu já ia falar. Muito bom. Não é porque você não sabe escrever, você não vai ter o código. Você tem a possibilidade de ter o código. Tá? Exatamente. Tem outros também, o Spectrum Mesh, que aqui a gente está vendo a classificação, certo? E aí, no final, a gente tem ali o workflow completo para imagens médicas, né? Que aqui a gente falou do Medical Image Toolbox, atrás teve o Image Process Toolbox e também o Computer Vision e os adicionais, né? Que aí você quer acelerar o computer, certo? Aplicar Deep Learning, ou às vezes esse Image Acquisition, eu quero diretamente daquela máquina já entrar direto no MATLAB. Aí você tem uma toolbox específica, certo?
Perfeito, Bom, muito bom. eu não sei, teria um pouquinho mais, que aí já estaria falando da parte já de nuvem, né? Que muito se pergunta, né? Temos Ah, aqui tá. a parte de Uhum, nuvem, certo? Tem também o MATLAB Compiler, que você pode uhum, compartilhar aplicativos autônomos ali. Tem o SDK, conversa com toda essa parte aqui de arquivos, né, de softwares para nuvem. Outra uhum. coisa também, né, que é bem legal, código embarcado gerado automaticamente, seja CPU, GPU, Correto. FPGA, Uhum. e também, né, já tá, falta só uns pouquinhos, tá? Aguenta aí, gente. Código Tranquilo. também automático para C, C++, porque quando a gente pode ser que você queira melhorar o código daquela câmera ali que está registrando aquela máquina, tem essa possibilidade. Ou então também, nesse caso, seria gerar o código CUDA também. Isso é legal que você pode otimizar aquela máquina. Isso que é interessante, Edu, você pode otimizar aquela máquina. Com a necessidade de usar outras técnicas, né, de learn e tal, você pode otimizar aquela máquina. Né? E automaticamente com um clique. Uhum. Tá? É. E também aí a gente já fala para FPGA também, VDHDL, Verilog, também tem toda essa possibilidade. E aí, quase não querendo abusar muito, por que usar o MATLAB, né? Em imagens médicas. Todo o fluxo de trabalho, o workflow, integrado e completo. A gente viu ali integrado e completo. A Uhum. extensa biblioteca, né, como foi mandando para Uhum. vocês, as demos, né, que mostra ali como Isso. que é rápido o conceito, a geração automática de código, caso você venha ali prototipar, certo? E se quiser melhorar o desempenho daquela máquina. E, claro, o suporte da gente, né, Edu? A gente está aqui para Opa. ajudar, fazer demonstração, Aham. marcar ali uma try para você ter ali essa experiência, certo? Uhum. Você não caminhará sozinho. E no próprio É isso site, aí. se vocês quiserem depois da apresentação, tem mais exemplos ali de Deep Learning na área médica, já que tanto se fala de Deep Learning. E se por acaso, mas eu não tenho a menor ideia de como aprender MATLAB, não seja por isso, também tem tutoriais, certo? Tem ali cursos no próprio Exatamente. site, e você vai Uhum. mexendo pouco a pouco. E já Uhum. terminando aqui, eu ia falar dos casos de sucesso. Não se preocupe, depois a gente manda a apresentação para vocês. O Edu vai jogando os links, né? Nesse Uhum. daqui, né, Já foi mandei. utilizado Aham. para o software de análise assim, de ressonância magnética cardíaca, foi também com Uhum. aprovação da FDA, certo? Show Foi de bola. utilizado aqui no MATLAB. Outra coisa, uma coisa bem legal falar isso, olha, velocidade de desenvolvimento triplicou. Nesse É. daqui também diz, né, que foi produzidos rapidamente. Uma coisa que o Uhum. MATLAB ajuda é essa velocidade de você ter Uhum. o... Nesse outro daqui também um centro alemão pesquisa de câncer, certo? Fez um app ali para planejamento de radioterapia. E terminando, nesse aqui é bem legal, que ele vai utilizar para desenvolvimento ali de drogas para inibir a metástase do câncer, né? Do Uhum. método computacional que foi utilizado para processar essas imagens das células, né? E já deixando uma deixa, né? Mas desenvolve drogas também nessa parte bibliotécnica, MATLAB também tem essa possibilidade. Mas aí deixa essa pontinha, né, para É. quem tiver Vamos, curiosidade. vamos deixar como curiosidade aí. Desenvolve medicamentos, né? Muito importantes. Exato, a gente deixa como curiosidade. Bom, Edu, é Isso. isso. Vou voltar aqui com Muito vocês. bom. Deixa eu até retornar aqui. Legal, Ximena. Adorei a apresentação. Acho que o pessoal também curtiu bastante, né? Espero que tenham gostado, pessoal, desse Tech Talk. Mais uma vez, Ximena, muito obrigado aí pelo seu tempo aqui conosco. Acredito que o pessoal, como eles participaram bastante, eles também gostaram bastante dessa apresentação. E eu ouso Uhum. dizer, Ximena, que assim como você mostrou para nós, o MATLAB e o Simulink, né, que são as ferramentas que nós aqui da OpenCAD oferecemos, com toda essa velocidade que ele ajuda no diagnóstico, essas ferramentas que nós oferecemos ajudam a salvar vidas. Querendo ou não, é para Exatamente. isso que a gente está falando isso aqui, né? Então, é muito legal. Eu já gostava, pessoal, eu sou amante, a Ximena também é, dessas ferramentas, MATLAB e Simulink, agora eu gosto ainda mais. Por quê? Porque ajuda a salvar vidas, né? E isso é muito legal, isso é muito importante, né? A gente Uhum. tem a noção de que o mercado hoje em dia está cada vez mais acelerado, né? A gente passou por uma pandemia aí, onde informações rápidas são importantes, né?
e ferramentas tecnológicas também são. E cá estamos, né, Ximena, para oferecer isso à disposição para vocês, tá bom? Muito bem, pessoal, estamos então encerrando aqui mais um Tech Talk, né? Nos vemos aí nos próximos. Inclusive, deixa eu até mandar para vocês aqui, pessoal, o link do nosso site, que tem lá mais encontros, mais webinars para vocês verem, né? Deixa eu só mandar aqui para vocês, só um instantinho. Onde vocês podem se inscrever, né? Participar de outros webinars e Tech Talks que também virão na sequência aí, tá bom? E nos vemos, né, o quanto antes nos próximos que virão. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais também. Esse Tech Talk, inclusive, vai lá para o YouTube, vai também para o nosso site, né, para vocês reverem e interagirem, né, nos comentários ali conosco também. Estamos à disposição. E gostamos bastante desse conteúdo, né, transmitido aqui para vocês, da participação de vocês, ok? Então é isso. Ximena, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.